Hello, what is up? Grace and peace. O pastor sabe, né? O pastor morou nos Estados Unidos, mas a princípio, assim, quando nós queremos aprender mais sobre missões, um dos pontos fundamentais é aprender a língua inglesa, né? Eu sei que alguns aqui já devem ter sentido que tem chamado, ou que vai, né, conhecer o que é missões, que vai se enganjar. Vai aprendendo inglês, porque vai ter muitas pessoas aqui falando de Jesus em inglês para vocês. E a nossa igreja, né, ela já foi muito envolvida com missões, né? E a gente, depois que voltou do lado do Nepal, a gente acho que meio que ficou um pouquinho frio nessa questão. Mas, em conversa com o Abel, em alinhamento com ele, né? Ele falou: Will, eu preciso de vocês, né? Eu preciso que vocês comecem a implantar essa sementinha de missões na igreja. Não vamos abandonar o que nós tínhamos no passado, vamos voltar a ter. Mas nós nunca deixamos de nos envolver com missões, mesmo assim, mesmo sem falar um culto, sem ter um ministério, a gente nunca deixou de se envolver, né? Hoje a igreja, no final, se der tempo, eu vou compartilhar. Ela está participando de missões, né? Através de um projeto, e a gente vai comentar. E ao falar assim para vocês, né, eu não quero socar missões de goela abaixo, porque simplesmente pode haver só uma paixão, e a paixão é passageira, né? Ou então entrar no ouvido e sair no outro. É um ministério que a igreja deve ter, e é uma ordem que Deus pediu para nós fazer. E nós não fazemos como devemos, né? Ficamos devendo esse ponto para Deus, mas nós vamos pagar essa dívida aí, vamos se enganjar com Deus, com o ministério, para que missões seja mais um braço da comunidade cristã Nova Aliança, que é um dever, é uma obrigação, é uma ordem nossa, né? Nós já estamos começando, né? O Abel está engajado com nós aí, nos projetos missionários, tem alguns irmãos também, e isso vai te fortalecer cada vez mais. E aqui eu sei que vai sair futuros missionários, entende? O Brasil tem uma promessa de um celeiro de missionários, e vai ser pelas nossas condições, que nós somos um país amigável. E o Brasil tem um rosto, uma fisionomia de cada estado, que cabe cada um no lugar aí, num país. Pastor Itamar tem cara de Paquistão, assim, sabe? Não, estou brincando, gente. Mas eu já fui chamado de árabe, por exemplo, no Nepal. E a pessoa não acreditou no Nepal que eu era brasileiro. E ele brigou com meu amigo Nepali, dizendo: não, esse cara é da Arábia, esse cara é árabe. Não, cara, esse cara não é árabe, esse cara é brasileiro. Então eu não sei se eu tenho esse rosto árabe, mas tudo bem. Mas o Brasil, ele tem uma rica cultura que se encaixa em vários países. Então nós temos uma promessa de ser celeiros de missões, e nós vamos ser. Eu vi igrejas começar a ajudar um casal, e hoje ajudo 15. Eu vi uma empresa que existe aqui em Brusque, gente, pertinho de nós, eu não vou muito longe não, chama-se Grupar, do meu amigo Denis. Ele ia me chamar para trabalhar lá, mas não deu certo. Mas enfim, fiquei conhecendo ele, todo o trabalho dele. Ele não se abre, né, do que ele faz, mas ele se abriu para mim. Pensa num cara que começou a ajudar missionários. Hoje ele ajuda milhares de igrejas, pastores, milhares de missionários no mundo aí. É um cara aqui de uma empresa Ivo Silveira, Rodovia Ivo Silveira, e é uma bênção. A igreja dele a empresa dele só tem prosperado, porque ele engajou. Ele não só se apaixonou, ele está amando missões. E é o que a gente vai começar a fazer, né? A paz em Nepali se fala assim, Jamasi, assim, né? Jamasi. É só para vocês aprenderem algumas palavrinhas, né? Nós moramos no Nepal, eu e a Edna, essa aqui é a minha esposa. A minha, como o pastor Itamar fala, né? Minha metade é minha inteira. Eu aprendi, né? A minha aula foi boa. E o meu filho, né? Samuel, para quem não sabe, o Samuel é um Nepali. Se vocês não sabiam, nós temos um Nepali aqui presente hoje, ao vivo, e a cores, né, Samuel? Ele está vestido com a camiseta do futebol do Camboja, e eu estou vestido com uma das minhas coleções do Camboja também, porque as minhas Nepali eu acabei doando. A gente vai, né, nas viagens, ou alguém vem nos visitar, acaba, ai, camiseta linda, daí a gente fica com aquele coração e acaba doando, né? Eu tenho que fazer mais uma viagem para lá e pegar mais uns objetos, né, Nepali, que é muito bom, muito legal. Então vamos lá. Eu quero começar com vocês, para nós não ficar muito pesado,
E nem assim, como eu falei, falar de missões muito profundo, para nós não sair, não tem mais nada que falar. Nós vamos começar com apenas uma introdução pequena sobre missões, o que é missões, a palavra missões, né? O termo missões bíblicas refere-se às atividades realizadas com o objetivo de propagar a fé cristã, de compartilhar o evangelho e atender às necessidades espirituais, sociais das comunidades. Na Bíblia, as missões têm suas raízes no mandamento de Jesus aos seus discípulos para irem e fazerem discípulos em todas as nações. Esse versículo, abre lá para mim em Mateus 28, 19 a 20, Mateus 28, 19 a 20. Ele é conhecido como uma grande comissão. Eu não vou ler lá, gente, porque eu não enxergo, tá? Então você vê lá, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Obrigado. Testando na testa, né, irmão? A origem da palavra, a origem e etimologia da palavra missões. A missão vem do latim missio, que significa o envio, o mandado. Quem é mandado, né? O termo se relaciona a ser enviado para cumprir uma tarefa ou um objetivo. No contexto religioso, ele implica o envio de pessoas, missionários, para levar uma mensagem geralmente associada à propagação do cristianismo. Nós tivemos o encerramento dos homens, obrigado, querido, o encerramento dos homens na quarta-feira, né, do Homens à Mesa. E lá no final, o Abel pediu para me dar uma palavra e eu comentei sobre... nós não éramos os legendários, né, mas nós éramos os heróis ali, os guerreiros de Deus, para não usar o mesmo nome, né, a gente fazia muito marketing. Então, nós somos os guerreiros, os heróis. E quando a gente pensa nisso, né, quando a gente vê aqueles filmes americanos, a gente vê lá o quê? Uma parceria grande na guerra. Vocês não veem isso? Quando tem um soldado lá ferido, ou quando ele sai na frente, outro já está encobrindo as costas, outro está defendendo, ou quando é baleado, ele vai lá no meio do fogo, lá, pega o cara pelo colete e arrasta, né? Nós temos que ser assim, unidos, juntos, um batalhão, guerreiros, é o engajamento. E daí o que eu quero dizer com isso também? Levando para esse lado de batalha americana, exército americano, missão. A missão não está só envolvida a palavra missão biblicamente, mas a missão o que é? Chega lá, né, o coronel, o general, não sei quem, e dá uma ordem. Nosso Jesus. Ei, vai lá e mate Osama Bin Laden, não foi? O que aconteceu? O que um pequeno grupo fez? Entrou num país totalmente terrorista, cercou a casa e fez a missão. Cumpriu com a missão. Mataram Osama Bin Laden. E saíram de lá. Né? Então, a missões é a mesma coisa. Deus, o nosso general, o nosso Cristo, né? O nosso Senhor, Ele vai nos dar uma missão. Seja ela urbana, seja ela da cidade, seja ela estadual, ou seja ela nacional, ou seja ela internacional. A função nossa, de todos nós, do pastor, né, pastor? Do evangelista, do mestre, mesmo que ele tenha os seus nomes ali, os seus cargos, vamos dizer, ele tem uma missão, é de ganhar alma, como eu e você, como membro, como às vezes o zelador que limpa aqui, ou a secretária. A nossa missão é ganhar almas. Todos nós temos uma missão. A palavra missão não quer dizer só, a missão é para missionário. Não, é nossa. Seja ela, como eu falei, de urbana a internacional. Isso é chamado, que nós vamos falar em outra hora. A gente vai, né, devagarzinho. Vou falar um pouquinho de missões, chamado, né, os nossos chamados que nós tivemos ir para 3 lugares, né, engajamento. Nós vamos falar tudo isso um pouquinho. E cada vez vai ter um pouquinho de foto aí para vocês curtir as paradas que a gente viveu, de notícias que vocês atualmente assim está ficando terrível falar de missões, que as coisas estão se afunilando, se apertando, são sinais dos fins do tempo, né, que Jesus está vindo. Então vamos lá. Historicamente, as missões começaram a se formalizar a partir do 1º século da era cristã, com os apóstolos realizando viagens para pregar e ensinar. Com o tempo, várias denominações cristãs estabeleceram suas próprias organizações.
missionárias para expandir a sua influência e compartilhar a fé não alcançada. Hoje, né, várias igrejas têm os seus missionários, têm sua escola missionária. A gente fala muito assim, que é o mais comum, né, hoje no Brasil, Jocum, a MCM, né, não sei se o pastor Itamar conhece mais algum, as mais comuns são assim, mas às vezes tem, o CTMDT, que é da Lagoinha, mas hoje, por exemplo, a Nação Forte tem um coligado com o pastor Osney, que é um cara que a gente conviveu na MCM, nós estudamos na MCM, Missão Cristã Mundial, fica em Trindade, no Goiás, o pastor conhece lá, né? E nós estudamos lá, e hoje o pastor Osney está fundado com a Nação Forte aqui de Brusque, e eles abriram um centro de treinamento ali em Vidal Ramos. Eles têm um centro de treinamento missionário em Vidal Ramos. O pastor já visitou? É muito legal, sim, a gente viu por fotos, né? Mas conhece o trabalho. O pastor Osney é um homem de Deus também. A gente é meio ligado com todo mundo. Hoje, se você quiser visitar o Paquistão, assim, para ver as bombas cair lá, a gente tem gente para abrigar vocês lá. Se vocês quiserem conhecer o Nepal também, tem lugar lá para vocês. Porque a gente, como estudou em missões, né? Como se fosse essa escola aqui, escola e missão. Cada casal foi para um país diferente. Então, hoje a gente tem amigo aí no mundo inteiro, quase. Né? Não todos os países, mas em boa parte dos países a gente tem bastante amigo. E através dessa questão de abrir a organização, de, né, romper, de divulgar, isso veio acontecer desde lá, antes de Gênesis, né? Atos também 2 fala da igreja em Jerusalém, a expansão missionária em mais ou menos ali Atos 8, as viagens missionárias de Paulo, né, que vocês sabem disso. E com isso o termo missão é frequentemente utilizado em contextos religiosos, referindo-se aos envios de pessoas para propagar a fé ou realizar obras de caridade em região e entre populações específicas. As missões, portanto, têm uma conotação de objetivo ou propósito, relacionando o envio de indivíduos a uma intenção clara de promover educação, saúde e o bem-estar social. Abre para mim lá em Efésios 4, 11 e 12. Às vezes também, eu não sei se você pensa assim, cara, eu já ouvi falar sobre missão. É legal, vou viajar, pegar um avião. Eu sei, tem muita gente que pensa isso. Ou uns que nem, né, na minha época, assim, né, da minha esposa, ela pensava assim, quando eu recebi o chamado missionário, foi na igreja nossa, Nova Aliança, mas lá na Águas Claras, e 9 anos depois veio acontecer, pastor Tamar. Pastor Álvaro, né, profetizou sobre a minha vida, que eu ia ter o ministério missionário, e eu, já apaixonado, fui buscando, né? Opa, o que é isso? Porque eu não sabia o que era missão. Fui buscando história, fui buscando Jocum, já queria ir para Jocum, já estava louco. Então daí Deus falava, ei, espera. É porque eu que já queria ir solteiro já, porque falou, não, eu tenho chamado, eu vou. Aí Deus queria que eu casasse, gente, que eu fosse casado, entendeu? Aí apareceu a Edna e tal, começamos a falar. A hora que eu falava para ela assim, não pode esquecer, eu tenho chamado missionário. Sabe o que ela falava para mim? Não vou. Você vai me engravidar, eu vou ficar com o filho e você vai embora sozinho. Aí eu falava assim, Deus, desse jeito eu não vou. E ela falava isso para mim, toda vez que eu tocar no assunto, olha, eu tenho chamado missionário, a qualquer momento nós vamos embora. Ela, não, eu vou ficar, porque ela, na cabeça dela, às vezes nós íamos morar lá no teto de plástico, passar fome, ter que casar para comer. Às vezes existem alguns pensamentos, os antigos, né, que missionário é passar fome. Gente, não é isso não. Um missionário é igual nós, tem que viver igual nós, ter sua casinha, ter sua comida. É óbvio que vai ter algumas dificuldades, vai, porque você está num país estrangeiro, né? Você está num país que fala línguas diferentes, você está num país que você não conhece quase ninguém, teus parentes estão tudo aqui, você precisa de um socorro, a quem eu vou recorrer? Muitas vezes acontece isso. Nós estivemos no lugar, é óbvio, que já existia uma organização linkada com a MCM, e nós tivemos todo o apoio, né? Vamos lá, só ler o coisa ali. E ele mesmo concedeu uns aos outros apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então você vê, ele concedeu ali que cada um tem um chamado, né? Você tem que buscar isso em Deus. A gente vai falar uma outra hora sobre chamado, né? Para não falar tudo uma vez.
O intuito aqui mais é só falar sobre a palavra missão e um pouquinho de missão, né? Então, ele já falou ali, ele chamou uns apóstolos. Quem era Paulo? Apóstolo. E ele saiu da cidade dele. E houve um tempo de treinamento, um tempo de conversão. E depois fui fazer as suas viagens. Estou falando brevemente, porque por aqui a maioria já conhece a gente ainda vai falar lá da introdução dos Atos dos Apóstolos, que fala da grande comissão, a igreja em Jerusalém, a expansão missionária, as viagens de Paulo, o concílio em Jerusalém. A gente pode falar, claro que é um textinho assim, um pouco mais teológicos para nós, né? Mas é importante você saber que é um ministério da igreja, é uma ordem, é um braço, e nós temos que ter, e nós temos que fazer acontecer. E não só nós, como falamos aí, pastores, adultos, nos cultos de domingo, mas nós como jovens. Opa, estou me colocando nessa, viu, pastor? Gostei. Então, nós como jovens, porque vocês são a força, entendeu? Vocês são a juventude. Não que, eu sou o Vilsemar, tenho 48 anos, estou me acabando, vou passar o cajado. Para o mais jovem, não é isso. É que daqui, dos mais velhos, que já viveram uma carreira, ou tiveram um chamado de Deus, que nem nós tivemos um chamado. Pastor, tem um chamado de pastor. Nós vamos passar o cajado uma hora mesmo. E é com vocês. Só que para isso, até lá, vocês têm que estar, que nem aquele filme que nós estamos no cinema assistir, forjado. E forjar, às vezes, não é num estralo de dedo, leva anos. Porque missões não é assim. Como eu te falei, tem um peso, você tem que aguentar, suportar muitas coisas. E se você não estiver preparado, você ser amigo íntimo, fiel de Deus, você não sobrevive. Você não sobrevive porque é muitas coisas. É o nativo contra você, o nativo do lugar que você vai, é pessoas hindus que vão querer te bater, vão querer te, às vezes... Gente, eu não quero nem entrar muito em detalhes, tá? Escortejamento, tudo. Tem países perseguidos que não, se te pegar falando de Jesus, é morte, na certa. Né? A gente teve um amigo, recentemente, um ano, que, na África, gente, já tinham sequestrado ele, aí assaltaram ele, agora a segunda vez sequestraram, a gente orou, porque se a primeira vez Deus conseguiu salvar ele, mas a segunda Deus recolheu, mataram ele, queimaram ele dentro do carro, amigo nosso, da MCM. Então é isso, sabe, não é brincadeira, missões não é brincadeira, foi o que você falou. É uma coisa séria, é um ministério sério. Não vou dizer que aqui é mais fácil, pastor, ser pastor. Não é isso, gente. Todo cargo, dentro da igreja, todo chamado, vamos dizer assim, tem seu peso. E é uma seriedade muito grande, sabe? A gente tem que orar pela igreja, porque a igreja é a nossa base missionária. É a minha base. O dia que eu precisar de alguém, eu vou ligar para o pastor Itamar, se eu estiver lá num país. Fazer um vídeo chamado, pastor, me ajuda aí, ora por mim. Entendeu? Vocês vão ter que se fortalecer, e eu lá tenho que ter uma base aqui também, mas eu também tenho que ser maduro, porque algumas questões eu tenho que sobreviver para se amadurecer. Não é que é coisinha também, pastor Itamar, não é qualquer coisinha em ligar, é algum momento de seriedade. Pastor, seguinte, estão perseguindo aqui, estão prendendo os missionários, eu não consigo sair do país, aí já é mais sério. Pastor, bota a igreja para orar aí, entende? Então nós temos que ter uma base sólida, uma coisa mais forjada, um fundamento aqui, que a edificação, quem trabalha com isso sabe que se não fizer um fundamento forte, a casa cai. E nós não podemos agora fazer por empolgação, missão. Por isso que a gente está indo devagar, vamos falar um pouquinho, para você se apaixonar, para você amar a igreja, amar missões. Porque a paixão, ela é passageira, ela vai durar 1 mês, 2 meses, no máximo 1 ano, 2 anos. Mas quando você se apaixona, quando você ama, estou trocando as palavras, quando você ama e quando você se engaja, você vai até o fim. Até o fim. Antes mesmo de nós ser ungida missionária e ser enviado, nós já ajudávamos uma missionária, ofertando todo mês na vida dela. Nós já plantávamos uma sementinha. E aí hoje ainda nós continuamos ajudando, mas não a pessoa, outros ministérios, outras coisas, outras funções que a gente vai partir para o final e vai falar. Além do contexto religioso da palavra missão, também pode ser aplicada em várias áreas. Aquilo que eu falei, áreas diplomáticas, áreas científicas, áreas empresariais, referindo-se a um propósito e a um objetivo de instituição e organização.
Em resumo, a palavra missões é uma palavra que carrega uma rica história etimológica ligada a um conceito de envio e propósito. Abre lá para mim em Atos 1:8. Sempre vai ter um conceito e um propósito. Então tá aí, ó, Atos 1:8. Olha lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Ei, irmão, tanto em Brusque, ou vamos começar mais suave, tanto no São Luís, na Santa Rita, no Stef, tanto em Brusque, tanto em Santa Catarina, tanto no Brasil e fora do Brasil. Vocês estão entendendo? Essa é as partes que Deus quer de nós. É por parte? Sim, podemos começar a servir a igreja, mas ao mesmo tempo temos que ter todas elas. Evangelizar Brusque, evangelizar Santa Catarina, evangelizar o Brasil, evangelizar os confins da terra. Entende? Eu tenho tempo aí? Tranquilo? Eu não sei nem que eu não comecei, cara. Tem? Tá. Então tá, eu vou abrir umas fotinhas, eu vou comentar ali. Ô irmão, abre para nós lá a pastinha, acho que é 0 treinamento. Vai aparecer umas fotos antigas aí. Vamos lá. Vamos ver se consegue abrir aí. Calma aí que é tudo ao vivo, tá, gente? Eu acho que não, aí é outra, é a pastinha de treinamento, vê aí. Essa é outra. Foi? Não. Não é essa não. Treinamento. Essa aí eu acho que é a pastinha de versos. Esse já no Nepal. Volta lá na primeira foto. Essa aí não é a primeira. Não. Ih, meu irmão, misturou tudo as fotos. É ao vivo, fica tranquilo. Tá, então enquanto ele vai abrindo ali, tentando selecionar ela, que estava selecionada. Não, essa é no Nepal. Isso aí está na pastinha de versos. Eu acho que quando tu jogou lá, misturou todas as fotos. Né? Tenta selecionar pelo pendrive. Enquanto isso eu vou falar aqui, ó. Eu recebo muitos... Porque a gente está ligado a isso, né? Quando você está ligado, por exemplo, à logística, você recebe muitos cursos de logística, ou ouve falar muito de logística, né? É normal. E quando você está ligado a missões, e você busca isso, né? Você acaba recebendo muitas informações sobre missões. Então a gente tem grupo de amigos, né? Que falam das questões missionárias. E só para você ter como informação aqui, né? A quantidade de missionários cristão por religião. Eu tenho aqui, por exemplo, isso é dados de 9 dias atrás, tá? É uma estimativa que para muçulmanos, a religião muçulmana, existe um missionário para cada 405.500 pessoas. Gente, é muito pouco. Às vezes o pastor Abel está se matando aqui, né, para cuidar de 200, 500, né?
Agora você imagine um missionário para cuidar dos mais de 400 mil pessoas. Isso estou falando só na religião muçulmana no mundo. No mundo. Budista. Um missionário para cada 260 mil budistas. Ei, desperta, jovem. Está na hora. Nós temos chamado. É o chamado de falar de Jesus. Ele não vai vir enquanto todos ouçam. Hindus, que tem muito no nosso país lá no Nepal. Tem muito hindu, é mais hindu. Segunda religião é budismo. Um missionário para cada 179 mil hindus. Os povos tribais por aí, né, os povos das tribos africanas e assim vai. Um missionário para cada 60 mil. Os sem religião, um missionário para cada 71 mil pessoas. É pouco, né? E aqui ainda fala assim, ó, é que eu não quero ler todo o texto. Mas apenas 3% de todos os missionários do mundo vão para os povos não alcançados. Povos não alcançados é aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. E então há uma estimativa de 42% da população mundial que nunca ouviu falar de Jesus. Gente, é quase a metade. É algo muito grande, é demais. A gente está atrasado, a gente está patinando aqui, não está saindo do lugar. E é uma ordem. Você viu ali? Tem a palavra, ide, portanto, né, pregar a todas. Você tem que ir, é uma ordem, ide. E o que a gente está fazendo? A gente não pode ficar só, é gostoso ficar aqui, né? No louvorzão, no oba-oba, ou nas gincanas, ou nos encontros. Mas cada um tem um chamado, cada um tem um dever. E nós devemos cumprir. A hora vai chegar, né? Jesus vai vir. E daí ele vai falar, e daí, cara? Fez a missão que eu te pedi? Né? Então, que a gente possa despertar, né? Que a gente possa acordar para isso, orar, porque realmente às vezes a pessoa não tem um chamado, mas ela sente algo, às vezes é para ajudar, às vezes é para orar, às vezes é para colaborar financeiramente, né? Então, que Jesus possa a partir de hoje, botar essa sementinha no seu coração, a você buscar mais sobre missões. Nós vamos estar aqui falando, mas é pouco, uma vez por semana, uma vez por mês, é pouco. Vamos buscar, vamos relacionar, vamos trocar figurinha, nós vamos se reunir, um dia podemos se reunir, falar um pouquinho numa roda de missões, tirar dúvidas, falar alguma coisa. Pode fazer um quiz aí, né, legal? Né? Conseguiu ou não, irmão? Não? Ixi, ficou difícil. Então tira todas as fotos do sistema, joga só a pastinha, aí abre só elas. Oi? Não, mas é essa aí, é nessa pasta, mas começa em outro lado, deixa eu ver lá. Não precisa virar não. Eu falo. Mas as outras ali em diante abrem? Ah, não, então tá. Então pula. Pode pular, então pula. Se daqui em diante abre, pode deixar isso. Mas daí tem que abrir na sequência elas, né? Tá vendo? Ela não tá na sequência porque misturou. Ela misturou. É que teria que tirar e jogar só aquela pastinha. Tira essa. Vai ter que tirar todas que não são, que a gente não pode apresentar agora. Vai indo ali rolando para mim ver, volta aquela ali primeiro. Irmãos, então vamos começar assim, ó. A gente vai selecionar as fotos aqui e vocês vão vendo. Aí é o que eu falo do treinamento, né? A gente estava na MCM sendo treinado, e nós na sala de aula estudando, né? Várias passagens ou questões missionárias, né? Estudando culturas,
Aí muitas vezes eu não vou aparecer, porque é óbvio que eu sou fotógrafo, né? E na época não tinha smartphone. Vamos aqui. Então, também em escola, né? Nós temos os nossos perrengues, né? Aí a Edna está na fila esperando para tomar banho. Nós estamos na escola, né? E lá era um banheiro para 200, 300 pessoas. Então você tem que esperar o seu momento certo, né? De tomar banho, às vezes de usar. Então nós estamos em treinamento. E tudo isso faz parte porque Deus está te preparando para algo lá na frente. Vamos ver a próxima ali. Aí é um momento também, ó, que a gente estava se servindo e muitas vezes não tem a mesa, né? Então é assim, é corridão, você sentar onde que dá, comer onde que dá, o tempo que dá de descanso e bola para frente, aprendizado. Aí, próxima. Aí, irmãos, para você ver, ó, nós não tínhamos smartphone, né? Então, toda vez que nós tínhamos uma aula ou algo interessante para falar da cidade ou que nós aprendemos, nós íamos para uma lan house. Quem não é dessa época, desculpa aí, né, pastor Itamar? Lan house, era onde que tinha os computadores, a internet, nós íamos ali com um cartãozinho de... Nem tinha quase pendrive quem tinha era rico. Então, nós tínhamos o cartão de memória, né? Aí nós botávamos o cartãozinho de memória ali e mandava as mensagens para os nossos familiares. Porque, nós estávamos longe, né? Pode passar. Aí, por exemplo, olha, gente. Vocês estão vendo que o colchãozinho está no chão, né? Não tinha cama. Então, onde aparece que dá, bola para frente. Vão dormir, vão descansar. O dia foi pesado. O colchão no chão mesmo. Então, a gente tem que dar valor em tudo, sabe? Em toda a simplicidade, em tudo que existe na tua vida. É você valorizar, fazer com alegria, né? Aquilo que o Senhor quer. Pode passar. Esses dois aí foi 2 mestres na nossa vida, sabe? Pastor Jorge, pastor Augusto. Pastor Jorge, a gente perdeu o contato, mas ele está dentro de um centro de recuperação de alcoólicos, cuidando de pessoas. E o Augusto, ele hoje tem uma clínica veterinária, mas continua congregando numa igreja. São 2 homens assim de Deus tremendos, que foram os que nos treinaram, os que nos aconselharam. A gente, assim, deve muitas honras, né? Porque eles foram pessoas que realmente fizeram muitas coisas na nossa vida, assim, biblicamente, né? Transformaram, assim, Deus, né? Através deles transformaram muitas coisas na gente. Aí é um mercadão, irmãos. A gente está falando de Goiás, né? Não comentando mal do estado, mas é só para você ver e sentir o esquema aí, como é que é. É um mercadão que a gente fazia feirinha, a gente amava as comidas desse lugar aí. Então, perdão a palavra, Patricinha não vive ali não. Tem que cuidar. É assim, você vai aparecer a comida que for, tem que comer e caminhar. Bora lá. Olha lá, ó. Estão sentindo o esquema, gente? Ali nós chegava assim, sai daqui, mosca. Ô, moço, corta esse pedaço. Então era assim. Pode passar. Olha lá, ó, mais uma. Então, muitas vezes era assim. Tinha que escolher o pedaço de carne melhor e continuar a luta, continuar os estudos, enfrentar, encarar. Muitas vezes você não vai comer nem essa comida boa que você está vendo aí no país que você vai estar. Pode passar. Aí a foto não saiu muito boa, porque a gente não tinha umas câmeras boas. Mas aí foi uma das primeiras, depois da escola que nós fizemos, eu ministrei sobre o programa Meninas dos Olhos de Deus numa escola, no qual a gente abriu uma casa de Meninas dos Olhos de Deus. Então, em Aparecida de Goiânia. E daí nós fomos convidados a ir para a escola falar desse programa, que são meninas em situação de risco, né? Que a gente vai falar uma outra hora. Ó, aí agora é só para nós comentar assim e mostrar
para vocês que realmente nós estivemos no Nepal, né? Ali está eu e a Edna, o Samuel quando era novinho. E lá no fundo, assim na altura das nossas cabeças ali, ó, você vai ver uma cordilheira de geleira, né? Gente, isso aí é a cordilheira dos Himalaias, no país do Nepal. São os 10 picos mais altos do mundo. 8 deles estão dentro do Nepal. Então o Nepal ele é muito favorecido isso no turismo, porque eles querem subir o pico mais alto do mundo, que é o Everest. Inclusive, nos dias de hoje, estou falando atualmente, hoje, amigos nossos lá, que foi o primeiro brasileiro que subiu, que foi, eu me esqueci o nome, só lembro que é Klevinski, o sobrenome dele, e Paulo Haruk, que é um cara que eu tenho conversado no Facebook muito. Eles estão escalando o Everest pela segunda vez como expedição, lembrando de questão de natureza do Brasil. Eles estão financiados pela Sanepar, que é uma empresa do Paraná, e são brasileiros que estão atualmente lá naquele pico lá, o mais alto. Eles estão lá tentando subir. É 30 dias para subir, irmãos, por causa da altitude e a questão de respiração. Então eles têm que se acostumar com o ambiente para subir até o pico. São 30 dias para subir. Pode passar, querido. Ó, essa aí, para quem não conhece, é a bandeira do Nepal. Ela é a única bandeira diferente, né? A gente viveu muito isso nas escolas, nos órgãos públicos lá. A gente botou muita mão nela, orando por ela, né? Porque é um país hindu. Pode passar, querido. Aí eu estou ministrando uma palavra na casa dos meninos dos olhos de Deus. Todas as terças o brasileiro ministrava, né? Numa casa. E a gente registrava esses momentos, né? Então toda terça tinha as ministrações. Esses meninos hoje aí, uns são casados, outros moram, fizeram faculdades e estão morando na Austrália, Estados Unidos, Inglaterra. São meninos bem sucedidos assim. Alguns decidiram ficar no país, mas a maioria saiu já, cresceu, fez faculdade, já estão em outros lugares. E é o exemplo de formação para vocês entenderem que cuidar, né? Cuidar vale a pena. Aí nós estamos numa equipe de trabalho. Vocês estão vendo aquela casinha de madeira lá atrás? Isso aí foi uma futura igreja, gente. E nós aqui com as cadeirinhas bonitas, né? Os ar-condicionado. Às vezes nosso coração, ele quer reclamar de alguma coisa, né? O ar muito gelado, está muito quente. O prato da bateria. Desculpa aí, Johnny. Não sei o quê, mas olha só, isso aí são as igrejas que nós ministrava. Era uma casinha abandonada e nós fomos reformar para o dono da casa ali, que está ali de azul no meio. Eu estou meio quase abraçado com ele ali, do lado esquerdo, olhando essa foto, para ser um ponto de oração. E hoje ali é uma igreja no Camboja. A gente foi lá para trabalhar. Pode passar, querido. Aí eu no Nepal, eu estou ajudando as meninas dos olhos de Deus a distribuir cobertor. Gente, eu comecei ali, pode ver que tem um cobertor vermelho no meu braço direito. Eu comecei a distribuir, depois o pessoal viu, porque eles entendem que os estrangeiros são muito ricos, né? Eles me rodearam tanto ali que as meninas tiveram que tirar eu do meio, que nem quase segurança rodeia um famoso. Porque eles começaram quase que me arrancar a roupa, querendo coisa de mim, dinheiro, a coberta, querendo coisas. Pode passar. Aqui a gente estava numa viagem, eu e a Edna, se eu não me engano é para a fazenda. Aí nós paramos nessa escola aí, na fazenda das meninas. E como eles são mais moreninhos, né? Eles olham o Samuel assim, que era muito branquinho. Aí eles se apaixonam, querem todo pegar, tocar no rosto dele, pegar nele. Então eles são muito curiosos com isso. Então a gente estava ali no meio, paramos numa escola. E a gente entrou na escola. E essa escola assim, as crianças correram assim ao redor do Samuel, porque ele era diferente dos outros. Então a gente parou para vocês verem a curiosidade deles, né? Pode passar, querido. Fechou? Então, peraí agora. Tem mais um tempinho, Ana? Tá, então vamos... Pode abrir essa aí. Essa imagem aí, é só uma imagem que eu quero deixar para você como reflexão, que é sempre aos pés de Jesus, né? Esteja sempre aos pés de Jesus, Ele vai falar contigo, Ele vai te direcionar, e Ele vai dar o caminho, e vai falar para ti o que é correto e o que é errado. É só uma imagem de reflexão. Vai lá.
Ó, irmãos, o que eu quero falar agora para vocês, a gente vai falar mais em outro tempo, né? Mas agora eu vou falar do projeto. Esse casal aí, Deus colocou nas nossas mãos, porque não é meu o projeto, né? É onde que agora eu vou falar que a Nova Aliança está envolvida já em missões e mais pessoas precisam se envolver. Essa família aí é a família do pastor Dipendra. Ali está sua esposa e suas 2 filhas. De anos que nós vivemos no Nepal, a gente nunca viu um pastor como esse aí. Então Deus colocou na nossa mão um projeto que não é meu, como eu falei, é dele, para nós administrarmos. Chama-se Alimentando Nações. E a gente começou a orar. O projeto abriu e nós não tínhamos pessoas ainda. Tipo assim, com quem eu vou ofertar? Para quem eu vou ajudar? O que eu vou fazer? É missionário? É para fora do Brasil? É dentro do Brasil? Deus não tinha falado nada. Mas nós já tínhamos aberto o projeto. Então, queridos, aí Deus falou assim para nós. Busque oração, né? Que Deus vai te direcionar o casal. E Deus direcionou esse casal aí. Eu não conheço pessoalmente, tá? Ele mora no bairro que nós morava. Ele foi morar para lá, né? No Buda Nilkanta. E hoje ele tem igreja lá, né? Nesse local. Ele locou o terreno baldio. E ao invés dele construir a casa dele, ou alugar uma casa para ele, porque ele tinha condição. Sabe o que ele fez? Ele locou o terreno e construiu uma igreja. E ele mora dentro da igreja, ele não tem lugar para morar. Porque ele entende que é melhor ele servir o reino de Deus do que servir a ele mesmo. Então ele faz muita coisa pela obra de Deus, ele dá vida. Ele vive integralmente hoje. Ele não tem um dia que ele não está em atividade. Quando ele não está viajando pelo vilarejo, eu tenho o contato dele direto, eu e ele nos falamos, por inglês, é óbvio, por isso que eu brinquei com vocês no início ali, né? Vocês têm que aprender o inglês, se querem, né, estar mais enganjados, se não tiver enganjado também vai ter tradução. Então hoje a gente conversa muito, e ele foi indicado por um amigo nosso que tem trabalho no Camboja e no Nepal, que é o pastor Everson, que em nome de Jesus um dia vai estar aqui também. Então Deus nos direcionou ele, nós oramos e Deus confirmou, cara, é ele. Então vamos ajudar ele. Começamos a ajudar com a ofertinha nossa, né? Pessoal nossa. Já fomos colocando ele na página do Instagram nossa, do projeto Alimentando Nações. E fomos dando as informações dele, né? E informações de missões também, mundialmente, para todo mundo estar sabendo. Então, é um cara, como eu falei, que não para. Quando ele não tem um vilarejo para viajar, para ele ir, que é um lugar remoto mesmo. Eu não estou falando que você pega o teu carro, vai e chega lá. Eu estou falando que ele tem uma scooter, que lá é uma bis, por exemplo. Aqui no Brasil ele tem uma scooter. Ele viaja com os 4, vai até onde dá com ela. Opa, aqui não dá mais, aqui não sobe. Deixa ela ali, larga ali no meio do mato, no meio da rua e sobe a pé o resto. Teve uma viagem que ele fez, que ele visitou 36 vilarejos numa vez só. Ficou viajando, ele e a família. 36. Desses aí, se eu não me engano, 18 não tinham nunca ouvido falar de Jesus. E daí quando ele não está nessas conferências de vilarejo, conferência de homens, conferência de mulheres nas igrejas, daí dentro da capital do Nepal, ele está evangelizando na rua. Hoje não tem uma conferência, não tem um vilarejo para visitar, ele pega a sua caixinha de som, e igual essa galerinha aí, né? Fica no tu aí na rua. Ele vai lá, bota no ladinho, na calçada, no centro da cidade, nos bairros, e fica falando de Jesus. Todos os dias. Como ele está me lembrando, o país é hindu. É proibido falar de Jesus. E há 1 mês ou 2 meses atrás, ele nos deu a informação que 3 amigos deles, pastores, foram presos por estar falando de Jesus. E ele falou, irmão, ora aí, pelo amor de Deus. Meus amigos foram presos por estar falando de Jesus. E daí o que aconteceu? Eu botei na página, entramos em oração, a galera lá, em 3 dias os amigos deles foram soltos. Era só para contar o dia certo, né? 3, um dia para cada um. Mas em 3 dias eles foram soltos. Então é assim, é um cara que hoje ele comunica comigo, ele fala, irmão, eu tenho pastores que me cobrem, tenho pastores que me ajudam também, mas eu sinto uma liberdade, ele falando isso para mim, de me abrir com você. Eu sinto você próximo. Ainda mais que a gente brincou com ele, a gente fez um vídeo chamada com ele,
E daí a gente falou umas palavrinhas Nepali, e daí ele se encantou mais ainda, né? Aí eles falam Nepali e tal. Mas a gente não fala fluentemente, a Edna vai falar mais que eu, né? Mas ele se apaixonou, e ele ama muito o Samuel, assim, ele não pode ver o Samuel, porque o Samuel nasceu lá, daí para eles é uma paixão, assim, é como se fosse um filho deles, né? Pode passar a foto lá, irmão. Ó, para você ver como eu falei, tá vendo? Ele vai nos vilarejos, ó, ele evangeliza, ele fala de Jesus, é assim, pessoalmente, tete a tete, e assim ele tem ganhado almas, tem conquistado corações. E você acha que ele vai aí, ora e volta e nunca mais pisa o pé? Não, ele volta para cuidar, ele tem que dar suporte para essas vidas que ele ganhou para Jesus. Ele está sempre em atividade, ele não para, ele não é um cara que eu vou dormir até meio-dia e de tarde eu vou fazer alguma coisinha. Não, acorda cedão e vai ralando. Tem horas que eu e ele conversa meia-noite comigo, ou eu converso com ele de manhã e lá é à noite. Então a gente está se conversando, ou eu na madrugada ou no meio das noites, ou eu muito cedo, 6 horas da manhã, e ele lá anoitecendo, né? Então é assim. Pode passar. Ó, foi um vilarejo bem remoto. Ele levou umas 5 ou 6 horas para subir a pé, chegar nesse vilarejo. Tá vendo a casa da mulher lá? Ó, que lá é uma casa. Não é um ranchinho de galinha ou de porco, não. É a casa dela. Entendeu? Só que eles não têm assim muita proteção por frio. E quando aqui é verão, lá é inverno. Então, como nós estamos entrando para o inverno, agora está abrindo o verão lá. Então, ele foi levar, isso há meses atrás. Essa aí já é uma das ofertas nossa, Comunidade Cristã Nova Aliança, com alguns irmãos daqui. É óbvio que ele tem outras ofertas, mas ele também tem as despesas da casa dele, as despesas do aluguel lá da igreja. Mas esses cobertor, nós tivemos uma pedrinha ali. Isso eu tenho assim, orgulho de dizer, que saiu de nós, da Comunidade Cristã Nova Aliança, com o pastor Abel, com os irmãos que estão aí colaborando, saiu de nós. Ele comentou, olha aqui, irmãos, o dinheiro deu para comprar coberta para o vilarejo todo. Eu só tenho uma para mostrar, porque é rápido, eu já estou até estourando o tempo, pode passar. Ó, quando daí não é coberta, ele dá um ensino e dá comida. Ele fez, uns meses atrás também, uma coisa assim, que eu tenho até falado assim, gente, é forte dizer dele, sabe? Ele reúne, brincando, 80, 100 jovens. Quando ele fala, vai ter uma conferência aqui para jovem, 100 jovens aparecem lá. Vai ter uma conferência, vai ter isso aqui aqui, vai ter um culto de criança, 80 crianças foi o último. A gente não está conseguindo fazer isso. E ele lá num país hindu, gente, fechado. Nós estamos no Brasil, um país aberto. Podemos falar de Jesus livremente ali na esquina, em qualquer lugar. E ele ainda assim é proibido falar e fala. E tem reunido pessoas. E uma coisa, como eu falei, no Homens à Mesa. Sabe quais são os países que mais crescem sólido na vida com igrejas cristãs? Os países perseguidos, porque eles dão valor, eles sabem o que é ser perseguido por um presidente ditador, ou sei lá, um líder ditador, um líder Hamas aí, terrorista. Eles sabem o que é pressão. Aí quando eles vê falar de Jesus, que é é um Deus bom, é um homem que faz milagres, aí eles se apegam. E às vezes nós servimos Jesus numa superfície, né, pastor? Muito suave, muito leve. Não, é pesado, enganjar. Nós temos que enganjar com Cristo. Nós temos que estar lá, alinhado com a igreja, alinhado com as coisas de Deus, firme ali. Às vezes nós temos que abandonar os nossos prazeres para ficar firmado nas coisas de Deus. É 100% Deus, irmãos. Porque nós que vamos ter que fazer isso aqui. Os anjos pediram para fazer o que nós temos que fazer, sabia? Deixa que nós façamos, os humanos não vão fazer. Estou falando do meu jeito. Mas Deus falou, não, é para eles. Então se é para nós, vamos levantar, vamos despertar, vamos acordar. E não acordar só agora, acordar para sempre, até o final da sua vida. Pode passar, querido. Não era essa, mas tudo bem, era do... Tá, esse aí é um momento que nós estávamos viajando com o pastor Ishor. Volta ali, irmão. Eu não ia falar, porque senão vai alongar. Aí o pastor Ishor está lá atrás de mim, de camisa branca.
O pastor Vinícius é o que você conhece, né, pastor Tamar? Pastor Vinícius ali, ó, carequinha. Pastor Vinícius é o que me chamava bastante aí para viajar. Nós estávamos num vilarejo, viajamos 12 horas, eu acho, se eu não me engano. É na fronteira da Índia, tá? Eu estava na capital, que é mais aqui perto do sudeste, e eu viajei para o outro lado do país, né? Mais para o norte, assim. E daí nós passamos alguns dias aí ministrando. Daí ô irmão, pode pular para o QR Code já, porque esse aí vamos deixar para outra parte, vai alongar. Aqui é o QR Code da página, quem quiser seguir, fica na liberdade, tá? Esse é o projeto que eu te falei que Deus colocou na nossa mão, não é meu, é do Senhor. E como o pastor Abel fala, o dinheiro é dele, a igreja é dele, as pessoas são dele, né? Tudo é dele. Então nós temos esse projeto que foi uma semente que Deus colocou na nossa mão, não é meu, Deus colocou uma semente na minha mão para me administrar, e a gente quer administrar bem ela. Aí você vai receber informações do pastor de Pendra, informações sobre nações, coisas até, conteúdos mais sensíveis, tá? Vocês vão ver lá que pessoas, né, sendo seguidas, como eu falei, esquartejadas. Eu não mostro, claramente o sangue ali, mas mostro um vídeo um pouco, às vezes, meio desfocado. Eu tento fazer isso para não ninguém sofrer do coração. Aqui tem uma queda, né, gente? Porque realmente a gente está vivendo algo muito sério e pesado no mundo. E muitos aqui não estão sabendo. Porque a igreja não comunica, a igreja não fala. Não estou falando Nova Aliança, eu estou falando a igreja brasileira. Então nós temos que falar do que tem acontecido. E nós temos que nos engajar e ter um peso de oração por esses irmãos. Então aqui você vai receber informações. Está abençoado pelo pastor Abel, né? Essa questão de nós ter essa página, de nós divulgar para a igreja, né? E aí você vai estar recebendo informações, como eu falei. Se quiser colaborar lá, vai estar no link da bio também, o Pix para colaborar. Nós vamos falar em dinheiro, mas amém, é isso aí. Pode chegar aqui, meu querido.